Olá, meus amigos, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como prevenir pragas na horta. Então, meus amigos, como eu falei pra vocês, né, pessoal, no vídeo de hoje, amigos, vou estar passando pra vocês, meus amigos, algumas dicas de como prevenir pragas na horta, tá bom, pessoal? No vídeo de hoje, pessoal, eu trouxe 4 tópicos aqui pra vocês, meus amigos, de como vocês previnem pragas aí na horta de vocês, tá bom, meus amigos? Que é uma coisa muito frequente que dá na horta, né, meus amigos? Principalmente algumas verduras específicas, né? Tem várias verduras específicas que acabam dando muita praga, né, pessoal? Então, no vídeo de hoje, eu separei 4 tópicos que eu vou passar pra vocês algumas dicas pra vocês poderem prevenir, tá bom, meus amigos? Pra poder prevenir essas pragas aí na horta, tá bom, meus amigos? E também, no quarto tópico, pessoal, eu trouxe 2 receitinhas caseiras pra vocês poderem... Eu trouxe 3 tópicos, meus amigos, de como vocês previnem. E o quarto tópico, meus amigos, eu trouxe 2 receitinhas caseiras, meus amigos, pra você estar passando nas plantas que já estão afetadas com praga, tá bom? Então eu trouxe também 2 receitas aqui pra vocês no vídeo, tá bom, meus amigos? Então vamos pro vídeo agora. Então, meus amigos, o primeiro tópico que eu separei no vídeo de hoje, pessoal, é o cuidado com o solo, meus amigos. O cuidado com o solo, pessoal, é ideal, meus amigos, é essencial, meus amigos, pra poder prevenir as pragas na horta de vocês, meus amigos. Vocês precisam ter cuidado com o solo, tá bom, meus amigos? Como que é, pessoal? O cuidado com o solo é super importante, meus amigos, pois as plantas retiram nutrientes, né, pessoal? Deles, né, pessoal? Então as plantas retiram os nutrientes dela pra planta crescer, pra planta desenvolver, pra planta frutificar, florir, tudo do solo, né, meus amigos? O solo que é o grande aliado ali das plantas crescer, né, meus amigos? Então o que acontece? O solo deles, meus amigos, precisa ser muito importante, por quê, pessoal? É muito importante ali para o crescimento da planta, né, meus amigos? E quando o solo tá ruim, a planta não vai crescer direito, né, pessoal? A planta não vai ter um crescimento muito bom. Então, pessoal, o que acontece? E quando o solo tá ruim, pessoal, ajuda a proliferar as pragas, meus amigos. Então, o que acontece? O que significa o solo ruim, pessoal? O solo ruim, principalmente, meus amigos, é o solo muito encharcado, meus amigos. É principal. É o solo muito encharcado, meus amigos. Se o solo estiver muito encharcado, vai dar praga, então, meus amigos. Dá praga, pode dar coisas na raiz, meus amigos. Tem uns bichinhos que dá na raiz, vai comer na raiz da planta, meus amigos, que mata ela, tá bom, meus amigos? Vai dar cochonilha, vai dar pulgão, meus amigos, vai dar vários, como se diz? Várias coisas ali que vai matar a planta, meus amigos. Então, por isso que a terra, né, o solo da planta é super essencial, meus amigos, porque o solo nunca pode estar encharcado. O solo sempre tem que estar seco. Seco não, né, meus amigos? Úmido, tá bom? O solo sempre das plantas tem que estar úmido, não pode estar encharcado, porque se tiver encharcado, meus amigos, já era. Vai dar algum fungos, meus amigos. Pode dar fungos, né? Pode dar fungos na raiz, pode dar cochonilha, pode dar pulgão, pode dar várias coisas, tá bom, meus amigos? Então, o que acontece? O solo nunca pode estar encharcado, sempre tem que estar úmido, tá bom, meus amigos? Também não pode estar seco, porque senão a planta também não vai pra frente, e não pode estar encharcado, meus amigos. O solo tem que estar seco, tá bom? Por isso que o solo, meus amigos, por isso que vocês precisam ter cuidado com o solo. O primeiro tópico, meus amigos, que é pra vocês prevenir a praga na horta de vocês, meus amigos, é ter o cuidado com o solo, tá bom? E também, meus amigos, se o solo estiver ruim, pessoal, a planta não vai pra frente e também dá fungos ali também, meus amigos. Então, o que acontece? Até o solo da planta, meus amigos, a terra, né, sempre precisa também estar sempre adubada, tá bom, meus amigos? Então sempre tem que estar adubada, tá bom, meus amigos? Sempre adubar com algum adubo, com algum esterco, sempre deixar ela fértil, tá bom, meus amigos? Sempre deixar ela bem fértil, tá bom, meus amigos? E, pessoal, é uma outra ideia também muito boa, meus amigos, que é pra poder prevenir também as pragas, prevenir muito, ficar muito seco, meus amigos. Aí o que acontece? Se vocês fizerem isso aí, meus amigos, quer fazer a cobertura do solo, vocês podem cobrir com folhas secas, com capim, com serragem, com o que vocês quiserem, meus amigos. Fazer a cobertura ali do solo vai ajudar, meus amigos, a umidade manter mais. Então o que acontece? Vocês podem regar pouquíssima água, meus amigos, porque a umidade já vai ficar ali. Então não vai dar problema de encharcar. É lógico, tem que regar muito pouco. Se vocês for fazer a cobertura, meus amigos, vocês vão regar minimamente o solo, meus amigos. Vocês vão regar bem pouquinho para não encharcar, meus amigos. E aquela cobertura, meus amigos, vai manter a umidade ali no solo, pessoal. E a planta vai se desenvolver bem, meus amigos. Então não vai ter problema nem dela acabar se prejudicando pela seca e nem acabar se prejudicando pelo encharcamento, tá bom, meus amigos? Então também é uma outra ideia aí pra vocês, tá bom, pessoal? Então, amigos, esse primeiro tópico, meus amigos, foi sobre o cuidado com o solo, pessoal. Agora vamos pro segundo tópico que eu separei no vídeo de hoje, meus amigos. O segundo tópico, meus amigos, é o horário da rega. O horário da rega, meus amigos, interfere muito também, meus amigos, em pragas na horta, tá bom? Interfere muito, pessoal. Por quê? Porque a rega da horta, meus amigos, precisa ser feita na parte da manhã, meus amigos. Precisa ser feita na parte da manhã, no comecinho da manhã, meus amigos. De preferência ali se vocês já tiver acordado, ali, de preferência pelas 7 horas, 8 horas da manhã, ali bem cedinho, sabe, meus amigos? De preferência na parte da manhã, pessoal. Por quê?
Depois aí, pessoal, a horta vai ter o dia todinho pra poder, meus amigos, como se diz, meus amigos, pra poder absorver aquela água. Então, vamos supor, se vocês regaram na parte da manhã, meus amigos, a horta tem o dia todinho, meus amigos, de manhã até a noite, pra ela poder absorver aquela água no solo dela, meus amigos. Então, por isso que é essencial vocês regarem de manhã, porque daí ela, durante o dia todo, meus amigos, ela vai absorver aquela água e quando chega à noite, meus amigos, ela não tá encharcada, né? Não tá cheia de água. Porque, vamos supor, meus amigos, se vocês regam assim, 5 horas da tarde, a planta, meus amigos, vai passar a noite encharcada, então não vai dar tempo da planta absorver ali a água, meus amigos. Então, por isso que é importante vocês regar de manhã. Se vocês regam muita tarde, meus amigos, pra noite, a terra vai ficar muito encharcada. Daí o que acontece? A terra fica muito encharcada, vai dar fungos, meus amigos. Então, por isso que é bom na parte da manhã, porque à noite, meus amigos, não tem sol, né? À noite não vai ter sol. Então, como a noite não tem sol, meus amigos, a noite não vai secar aquela água vai ficar muito molhada. Agora, meus amigos, se é de manhã até a noite, meus amigos, o dia todo tem sol, não é verdade? Então, meus amigos, vai ter bastante tempo para aquela água ser absorvida e para aquela água ser secada pelo sol. Então, por isso que quando chega a noite, se vocês regar pela manhã, quando chega a noite, a terra não tá encharcada. Mas agora, se vocês regar à noite, a finalzinho de tarde, ela vai passar a noite todinha encharcada, meus amigos, para no outro dia de manhã, na outro dia, poder começar a secar aquela água, meus amigos. Então, por isso que o horário da rega, pessoal, é essencial que seja na parte da manhã, tá bom, pessoal? É um fator muito grande aí, tá bom, meus amigos, para vocês poderem prevenir a praga na horta de vocês. Porque, meus amigos, se vocês regam na parte da manhã, até a noite já vai estar seca aquela terra. Então, o que vai acontecer, meus amigos, não vai ficar encharcada, não vai ficar muito molhado as raízes, então não vai dar fungos, meus amigos. Agora, se vocês regam na parte da noite, como vai passar a noite todinha encharcado, vai dar fungos nas raízes, entendeu? Tá bom, meus amigos? Então, isso aí é uma dica muito boa, tá bom, pessoal? E também, meus amigos, uma outra dica pessoal, na rega, na hora que vocês for fazer a rega das plantas, meus amigos, não regar as folhas, tá bom, pessoal? Regar apenas o solo. Então, regar apenas a terra ali, tá bom, meus amigos? Não rega as folhas, tá bom, pessoal? Muitas plantas, meus amigos, se vocês regam as folhas, dá fungo na folha, tá bom? Porque ela fica muito exposta ali à umidade, pessoal, e acaba dando fungos, tá bom? Então, meus amigos, não é aconselhável molhar as folhas das plantas, tá bom, pessoal? Por quê, meus amigos? Porque pode dar fungos ali, tá bom? A não ser, meus amigos, vamos por assim, a chuva, né, pessoal? A chuva, quando é a chuva, não tem como nós deixar de molhar a folha ou não, né, meus amigos? Daí a chuva sim. Mas agora, se vocês estão regando, meus amigos, eu falo pra vocês, meus amigos, pra dar preferência, meus amigos, em regar o solo e não regar as folhas, tá bom, meus amigos? Não deixa molhar as folhas, porque senão pode dar fungos nas folhas, tá bom, meus amigos? As folhas vão começar a ficar pretas, com aquelas manchas pretas, meus amigos, vão ficar podre a folha, daí também não vai ficando, a planta vai indo embora, né, meus amigos? Daí acaba não sobrevivendo depois da planta. Então, meus amigos, é super essencial vocês não deixar as folhas molhadas, tá bom, pessoal? Somente umedecer o solo da planta, tá bom, pessoal? Então, meus amigos, esse aí foi sobre o segundo tópico que eu quis separar pra vocês, meus amigos, que foi o horário da rega, né? Que o horário da rega, né, meus amigos, tem que ser feito pela parte da manhã, não pela parte da noite, né, pessoal? E também, meus amigos, que vocês precisam, né, regar, né, pessoal, apenas o solo e não as folhas, né, pessoal? Não pode regar as folhas das plantas, vamos, meus amigos? Então, esse aí foi o segundo tópico. Agora, pessoal, vamos pro terceiro tópico que eu separei no vídeo de hoje, pessoal. O terceiro tópico, meus amigos, é a diversificação da plantação, meus amigos. O que é a diversificação da plantação, pessoal? A diversificação da plantação, meus amigos, é plantas diferentes plantadas, não é mesmas plantas. É vários cultivos diferentes, tá bom, meus amigos? Isso aí também é super ideal, meus amigos, porque a diversificação é essencial para a horta, meus amigos, pois a maioria das pragas, meus amigos, preferem algumas plantas específicas. Tem várias pragas, meus amigos, que preferem plantas específicas, tá bom? Como, meus amigos, a couve, a rúcula, a mostarda, a selga, meus amigos. Essas 4 plantas aí, pessoal, são as lagartas, as cochonilhas, os pulgões, pessoal, mais atacam. É a couve, a rúcula, a mostarda e a selga, meus amigos. São as 4 plantas que é mais atacada por insetos, né, meus amigos? Por pragas. Então, pessoal, o que é bom, meus amigos? Ter a diversificação, meus amigos. Quando vocês for plantar essas espécies e outras, tem várias, não são só essas, meus amigos. Tem várias espécies que são afetadas, né? O pimentão, meus amigos, dá muito pulgão. A pimenta dá muito pulgão também. O que mais, pessoal? Tem várias plantas assim, meus amigos, se vocês for ver, dá muito pulgão. Então, o que eu aconselho vocês, meus amigos? Essas plantas, meus amigos, que dá mais pragas, que dá cochonilha, que dá mais lagarto, meus amigos, plantas separadas de outras que não dá. Porque um exemplo, pessoal, o alface não dá, meus amigos. Que mais?
mais? O rabanete não dá, a beterraba não dá praga, né, meus amigos? Que mais? Tem mais coisas aí que não dá praga, entendeu? Tem várias plantas que não dão praga, né? O pepino não dá praga, meus amigos. A berinjela, o jiló, essas plantas assim não é difícil de dar praga, pessoal. Então o que eu aconselho? Quando vocês for plantar a horta de vocês, meus amigos, essas plantas que tem mais incidência de dar praga, meus amigos, vocês colocar separado das que não tem muita incidência. Então, meus amigos, essas aí como couve, rúcula, mostarda, selga, pimenta, pimentão, essas aí, meus amigos, que tem mais incidência de dar lagarta, de dar pulgão, de dar cochonilha, meus amigos, deixa num canteiro separado. E as que não dão muito, meus amigos, como o alface, a berinjela, né, meus amigos, o jiló, o pepino, né, meus amigos, essas outras plantas assim, meus amigos, vocês coloquem em outro canteiro. A chicória, meus amigos, vocês coloquem em outro canteiro. Porque daí, meus amigos, vocês vão deixar separado as plantas que tem mais problema de dar praga, meus amigos, das que não tem muito problema. Porque, meus amigos, daí vocês vão conseguir ter uma horta boa, meus amigos. Porque vamos supor, se vocês plantam as plantas que dá praga junto com as que não dá, meus amigos, o que vai acontecer? Quando aquela planta ali, meus amigos, que tem muita incidência de dar bastante praga, meus amigos, ela ficar afetada com praga, meus amigos, vai passar pra outra que não tem muita incidência, meus amigos. Então daí uma vai ficar passando pra outra. Então, meus amigos, por isso que é bom vocês deixarem em canteiro separado, tá bom, pessoal? Deixar em canteiro separado essas plantas aí, tá bom, pessoal? Deixar em canteiros separados ou em vasos separados, tá bom, meus amigos? Tanto faz da maneira que vocês for plantar, ou em canteiro ou em vaso, tá bom, meus amigos? Deixar sempre separado as plantas que dão praga das que não dão, tá bom, pessoal? Então, meus amigos, esse daí foi o terceiro tópico que eu separei no vídeo de hoje, pessoal, que foi sobre a diversificação da plantação, né, meus amigos? Que eu passei algumas dicas pra vocês sobre as plantas, né, meus amigos? Que vocês têm que dar mais pragas, que não dão muito, meus amigos. E as dicas aí de vocês manter elas separadas, tá bom, pessoal? Agora, meus amigos, vamos pro quarto e último tópico que eu separei no vídeo de hoje, pessoal. Que o quarto e último, meus amigos, é os produtos caseiros para acabar com as pragas, meus amigos. Então, agora eu trouxe duas receitas, né, meus amigos, caseiras que vocês podem ajudar pra poder acabar com pragas. Acabar com o pulgão, acabar com cochonilha, a lagarta, meus amigos, esses fungos, essas coisas assim, meus amigos. Então eu trouxe duas receitas caseiras aí pra vocês poderem estar utilizando, tá bom, meus amigos? A primeira receita, meus amigos, vocês fazem uma mistura de alho, cebola, água, meus amigos, pimenta e sabonete líquido, meus amigos. Então vocês fazem essa mistura aí dessas 5 coisas, pessoal, parece uma coisa bem louca, né? Mas vocês fazem essa mistura dessas 5 coisas, meus amigos, e aplica ali na planta, meus amigos. É uma mistura, meus amigos, para manter essa aqui, meus amigos, já é uma mistura para poder manter as pragas afastadas, meus amigos. Então se vocês não querem que a horta de vocês seja afetada, vocês fazem essa mistura, meus amigos, e de vez em quando dá uma borrifada nas folhas das plantas de vocês, de vez em quando, tá bom, meus amigos? Não é sempre, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, tá bom, pessoal? Não é sempre que dá, sempre, tá bom, meus amigos? De vez em quando. Daí, meus amigos, essa daí vai ajudar a deixar as pragas afastadas, tá bom, meus amigos? Então vocês trituram o alho com a cebola, né, meus amigos? Água, pimenta e sabonete líquido. Vocês fazem a tritura, né, meus amigos? O alho, a cebola e a pimenta, né, pessoal? E depois mistura com água e sabonete líquido, meus amigos. Que daí aplica nas plantas, meus amigos, que vai ajudar a afastar, a manter, né, meus amigos, essas pragas afastadas, tá bom, pessoal? E a segunda receita, meus amigos, é o bicarbonato de sódio, o óleo vegetal, o sabão, meus amigos, e 1 litro de água. Então vocês vão pegar 1 litro de água, né, meus amigos, uma garrafa de água, colocar, meus amigos, um pouco de óleo vegetal, uma colherzinha assim de óleo vegetal, pessoal, e uma colherzinha ali de sopa de óleo vegetal, e uma colherzinha de sopa de bicarbonato de sódio, meus amigos. Vai misturar, meus amigos, vai ficar aquela mistura e vocês aplicam, borrifa nas folhas das plantas, meus amigos, afetadas por fungos, tá bom? Então algumas plantas que estiverem afetadas com fungos ou com fungos, meus amigos, ou com... como que é o nome, pessoal? Pode ser com pulgão também, com pulgões também, tá bom, meus amigos? Que tiver afetado com fungos e pulgões, vocês borrifam essa misturinha, tá bom, meus amigos? De bicarbonato, óleo, sabão e água. Vocês misturam aplica essa misturinha na folha, meus amigos, que vai ajudar a matar esses fungos, essas pragas que estão aí, tá bom, meus amigos? Então aí foi as duas receitinhas que eu separei no vídeo de hoje pra vocês, pessoal. E também, meus amigos, se vocês forem agropecuárias e floriculturas, meus amigos, vocês encontram vários venenos, né? Não venenos, né, meus amigos? Mas vocês encontram vários remédios, né, meus amigos? Que também acabam com pulgões, com pragas, com cochonilhas, meus amigos, com fungos, né, que vai acabar com essas plantas, meus amigos, mas já não são tão orgânicos, né, pessoal? Mas daí são duas receitas orgânicas, mas só que daí tem mais, se vocês for ver, né, meus amigos, em agropecuárias e floricultura, vocês encontram também vários remédios que vocês podem estar passando, meus amigos, que acabam com essas pragas também, tá bom, pessoal? Então, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje, né, pessoal? Que eu quis separar pra vocês esses 4 tópicos aí, né, meus amigos? Esses 3 tópicos aí pra poder passar algumas dicas pra vocês de como vocês previnem as pragas na horta de vocês, né, pessoal? E no quarto tópico, meus amigos, trouxe 2 receitinhas caseiras aí de produtos pra vocês poderem estar passando na horta de vocês, né, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, meus amigos. Quem gostou, pessoal, já vai deixando o seu like, meus amigos. Agora aqui no canal, pessoal, temos o botão de Seja Membro, então quem quiser dar uma forcinha pro canal, meus amigos, pode ser membro aqui do canal, tá bom, meus amigos? Vai ajudar bastante pro canal, pessoal. Vai se inscrever no canal, meus amigos,
compartilhando nossos vídeos, meus amigos. E eu agradeço a todos vocês mesmo, meus amigos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, meus amigos. Que Deus abençoe a cada um de vocês.